Bem-vindos à aula 35, terceira parte de enlaces via satélite. Nós veremos perda por percurso, interferência solar, ganho de antena parabólica e ângulo de abertura do feixe. Meu nome é Manuel Gibson e bem-vindo a mais um dos cadernos de tecnologia aplicada telecomunicações. Estaremos vendo serviços de telecomunicações sem fio, análise, projeto e instalação de enlaces sem fio neste vídeo. Vimos até agora um total de 34 aulas, e esta é a nossa aula 35. Nossos objetivos são descrever as características e os parâmetros dos enlaces radioelétricos via satélite, bem como efetuar cálculos relativos a enlaces via satélite. Veremos inicialmente a perda por percurso. Embora não seja um modelo plenamente aplicável a comunicações via satélite, a atenuação por propagação na condição de espaço livre é a referência básica, é a perda básica. É o menor valor que será obtido em atenuação. Várias outras atenuações virão e serão acrescidos a essa perda. Nós já abordamos a atenuação espaço livre em aulas anteriores. Vamos ver que para banda C e banda KU varia entre 200 dB e 206 dB. Como já dissemos, essa atenuação por espaço livre serve como uma referência básica, um valor mínimo. No nosso primeiro exemplo, nós vamos calcular a atenuação por percurso na condição de espaço livre para o enlace em banda KU em 14 GB. E vamos considerar que a distância entre o satélite e a estação terrena é de 36.300 km. Substituindo na equação para o espaço livre, vemos que a perda básica ou atenuação na condição de espaço livre para essa frequência e essa distância é de 206,5 dB, cerca de 206 dB. Embora não seja adequado para análise de projeto, ele é utilizado como uma referência mínima de atenuação. Ao longo do curso, vamos ver outras atenuações que devem ser acrescidas a esse valor. Outras perdas, por exemplo, vão incluir a perda por absorção devido à chuva, a perda por despolarização, já conversamos isso na aula anterior, a perda por desalinhamento da antena, não foi corretamente apontada, e as interferências incluem, mas não estão limitadas a interferência por enlaces terrestres na mesma frequência de operação, mesma faixa de operação. Enlaces via satélite na mesma faixa de operação, algum problema de alinhamento está acontecendo isso. E temos até mesmo interferência por sistemas de radar e outras de ruído industrial, especialmente centelhamento. A interferência solar, o eclipse do satélite, ela ocorre 2 vezes por ano. É uma situação específica onde o satélite fica entre a Terra, a estação terrena, e o Sol. Acontece nos meses de abril e setembro, os solstícios, com cerca de um pouco menos de uma semana, duração máxima de 15 minutos durante esse período por dia. A figura mostra a condição de interferência solar. O Sol é uma fonte quase infinita de ruído. Então, para a estação terrena A, mesmo corretamente apontada para o satélite, recebe esse nível incrivelmente elevado de ruído. E a relação sinal-ruído totalmente degradada. Vemos, por exemplo, que a estação B continua operacional. A figura mostra uma previsão de interferência solar pela operadora de satélite brasileira. Nós vemos a banda KU, vemos a localidade da estação terrena considerada, a longitude do satélite e as interferências previstas, de 11 até 14 de setembro de 2019. Veja os horários e a duração dos eventos, entre 2h55 e 6 minutos e 20 segundos. Vemos também a degradação da relação portadora-ruído. Podemos entender como uma relação sinal-ruído por hora. Alguma coisa de 7,3 até o valor máximo de 12,2 dB. Essa é a queda na relação sinal-ruído. Tem alguma maneira de evitar? Não, não tem. Você não pode desligar o sol. A solução, ou re-roteia, ou roteia para uma outra estação, ou espera passar os 14, 15 minutos.
Terceiro item é o ganho de antena com refletor parabólico e seção circular, ou antena parabólica, para o leigo. Aí está o modelo de antena parabólica. Então você vê que essa antena tem seção circular. Você vai encontrar algumas antenas offset, que não tem uma seção circular, mas para uma elipse. Nós vamos inicialmente abordar essas antenas utilizadas em estações terrena em Versátil. O ganho de uma antena parabólica com um refletor, um perfil parabólico e de seção circular é dado por essa equação. Então vocês veem que o ganho é a função da frequência. Quanto maior a frequência, maior o ganho para a mesma dimensão de antena. E vemos também que o ganho, como já é intuitivo, é proporcional ao diâmetro da antena. Sim, quanto maior o diâmetro da antena, quanto maior a superfície da antena, maior o ganho. E temos também um parâmetro ρ, à direita da equação, que é a eficiência de radiação, eficiência da antena. Não estamos ainda operando em dB. Valores típicos de eficiência vão de 50% a 60%. 70% uma antena de laboratório, alguma coisa assim. Valores comerciais de prateleira, nós vamos ver daqui a pouco. Nós podemos também simplificar essa equação em relação às constantes e colocá-la dessa maneira. Mas também podemos calcular a eficiência de uma antena em função dos parâmetros físicos, que é o diâmetro da antena, a área, a frequência de operação e o ganho que pode ser medido em laboratório, dado pelo fabricante. O mais usual é trabalharmos com ganho de antena em dB. Existem duas formas de expressar ganho de antena, dBi e dBd. dB em relação isotrópica e dB em relação ao dipolo. Na área de satélite é o mais usual expressarmos em dBi. E aí está como é obtido. Vamos a um exemplo. Então nós temos uma antena parabólica, perfil parabólico, seção circular, em banda C, 6 GB, um diâmetro de 1,2 metros e uma eficiência de 60% de radiação. Qual o ganho dessa antena? Nós vamos substituir na equação e obtemos 3.411, mas não é assim que se expressa ganho de antena. Então nós vamos calcular o log, multiplicar por 10 e obtemos que uma antena com 1,2 metros de diâmetro, operando em 6 GB com 60% de experiência, o ganho estimado é de 35,3 dBi. O que acontece se essa eficiência diminuir? Sim, variações mecânicas, influência do vento, deformações mecânicas, infelizmente, problemas até no transporte e instalação, e nós podemos ter uma queda dessa eficiência dada do fabricante. Então nós vemos aí, aquela mesma antena em 6 GB com 1,2 metros de diâmetro, a eficiência variando de 0,6, 60%, até 0,4, 40%. Observe que nós temos uma queda de 35,3 a 33,6 dBi. É uma queda razoável? Sim, cerca de 1,7 dB. Nunca é bom perder ganho em antena. Nosso próximo exemplo agora é em banda KU, 12 GB e antena de menor dimensão, diâmetro de 80 cm com eficiência de 60%. Fizemos a mesma substituição, calculamos em dBi e agora temos que o nosso ganho é de 37,8 dBi. Quarto, você, lendo o catálogo de um fabricante, você obteve que a antena dele, que opera em 17 GB, com 40 centímetros de diâmetro, e é alegado pelo fabricante que o ganho dessa antena é de 36,6 dBi. Será que é verdade? Está correta essa afirmação? Uma antena de prateleira, você pode comprá-la. Fazemos a equação de eficiência e achamos o elevadíssimo valor de 90%. Não, você não vai comprar essa antena, não vai encomendá-la de prateleira. Vai ser muito difícil obter isso. Não é uma antena que exista no mercado usual de telecomunicações. Próxima. Nós temos agora uma antena também 14 GB, com 80 cm de diâmetro, e o ganho dessa antena é 41 dBi. Vamos ver se está certo? Podemos esperar esse ganho? Bom, de novo, o valor de eficiência deu muito alto. Qual seria o valor que nós poderíamos esperar?
Vamos usar um valor de 60%, que já é razoavelmente elevado para uma antena comercial, e nós obteríamos 39,2 dBi. Esse é um valor mais conservativo que você poderia obter dessa antena. Antena de aplicação comercial. E como calculamos o diâmetro de uma antena? Bom, qual o diâmetro para uma antena? Bem, nós vamos usar essa equação, onde d metros é o diâmetro de antena. E vamos agora a uma aplicação. Então nós queremos uma antena, qual o diâmetro de uma antena, com uma eficiência de 55%. Baixamos um pouco a eficiência. Vamos trabalhar em 14 GHz, banda KU, e esperamos 48 dBi. Qual deve ser o diâmetro mínimo dessa antena? Bom, substituindo os valores, obtemos que é 2,3 metros. Então, se você espera esse parâmetro de 48 dBi, que equivale a 63.096 vezes, você precisa de uma antena mínima com seção circular com 2,3 metros de diâmetro. Nós podemos simplificar um pouco essas equações, para você guardar no seu celular ou guardar na cabeça. Por exemplo, se uma antena tem 55% de eficiência, estamos afirmando que é um valor razoável, mas ainda não confirmamos. Você pode usar essa equação. Mas ninguém calcula ganho de antena só linear. Se você for calcular em dBi, que é o mais usual, essa é a maneira correta. Uma constante, 17,8, mais 20 vezes o log na base 10 do produto da frequência, operação em giga, vezes a distância, o diâmetro em metro da antena. É uma equação para uma situação de emergência. Você está com a antena na sua frente e precisa avaliar o ganho dessa antena. Tem um número, uma referência. Veja que só estamos estimando o valor. É uma estimativa de muito bom senso para você trabalhar com isso. Será que funciona? Bom, vamos ver. Aí está uma tabela tirada diretamente do catálogo de um fabricante de antenas. Um fabricante reconhecido. Nós temos a primeira coluna à esquerda o modelo da antena, logo depois o diâmetro em metros, então antenas de 2,4 a 4,5 metros. Temos o ganho fornecido pelo fabricante, em dBi, e na última coluna direita, qual é o ganho que nós estimamos pela equação, utilizando uma eficiência de 55%. Observe que esse é o ganho calculado pela equação. Compare os valores linha a linha e você vai ver que os valores são extremamente próximos. Então, supor que a antena tem um ganho de 55%, pelo menos para esse conjunto de antenas, leva valores extremamente próximos do valor dado pelo próprio fabricante. Sim, então a equação funciona. E se você tiver uma antena com ganho, uma eficiência um pouco melhor, 60%, bom, você usa essa equação. Será que funciona? Vamos dar um teste aqui. Um determinado fabricante, tem uma antena que opera de 10,7 a 11,7 GB. Vamos ver. Então, aí estão os modelos da antena, o diâmetro da antena, aquele D, o diâmetro da antena, e do lado o ganho dado pelo fabricante. Que frequência que a gente vai utilizar nos cálculos? Nós tivemos uma faixa, muito fácil. Sempre que você trabalhar com frequência inferior e superior, uma boa ideia é fazer a média geométrica. Multiplica os dois valores e obtém a raiz quadrada. Então, trabalharemos com 11,19 GHz. Na coluna da esquerda, o modelo, logo depois diâmetro, o valor especificado pelo fabricante e agora o nosso ganho teórico de dBi, considerando uma eficiência de 60% para a frequência média geométrica. Nem a mais baixa, nem a mais alta. Observamos agora que fomos um pouco otimistas. Às vezes varia 0,4 dB, 0,6 dB, uma variação pequena, mas estamos considerando o ganho maior do que ele realmente é. Parece então que o valor de 55% é mais adequado, mais correto em antenas comerciais. E a área de recepção de uma antena? Nós já conversamos, quando falamos sobre densidade de potência, você
pode procurar nas aulas 20, 13 e 24, que nós podemos calcular a potência recebida disponível por uma antena em função dessa área efetiva de recepção. O ρ é eficiência. Então, vamos fazer uma antena com 1,2 metros de diâmetro e 55% de eficiência. Qual é a área efetiva? A área do círculo, πr2, πr ao quadrado, fazemos a conta, onde r vai ser a metade do diâmetro, e achamos que a área real é 1,31 metros quadrados. Multiplicamos pela eficiência e obtemos agora 0,7205 metros quadrados, um pouco acima da metade da área real. Então, quando você olha para aquele refletor parabólico, aquela área de captação não é a área real. Lembre-se de multiplicar pela eficiência. Então, está aí uma tabela onde nós temos a área real, 1,31 metros quadrados, o raio de 60 centímetros, e nós fizemos 3 tipos diferentes de eficiência de radiação, desde 55%, mais usual, até 65%. Vocês vejam como é que a área vai aumentando. Maior eficiência da antena, mais próxima da área real, mas nunca chegando. Ângulo de abertura do feixe. Nós temos que apontar a antena para o satélite. A antena de satélite ela é mais uma caneta laser do que uma lanterna comum. Ela tem um foco mais concentrado. Só que a distância do satélite é muito grande. Então, mesmo uma pequena abertura do feixe aqui em Terra, 36 mil quilômetros depois, imagina o que acontece. Então, nós temos que nos preocuparmos muito com a abertura de feixe de antena parabólica terrena. Geralmente, vamos referir à largura de feixe de 3 dB, ou abertura de 3 dB, ou de meia potência. Então, aí está na figura um diagrama de radiação. Nós vemos a direção de ganho máximo, esse lóbulo principal com o ângulo θ, que é o ganho cai 3 dB. Então, esse ângulo θ é a abertura, é o ângulo abertura de 3 dB ou de meia potência. Cair 3 dB é 50% de potência. E a equação que você pode utilizar é uma equação aproximada, pode ser utilizada. Vamos ver se funciona. Vamos comparar os valores de novo fornecidos por um fabricante com a nossa equação. Então está aí. Um modelo de antena que operando de 14,4 GHz a 15,35 GB. Esses são os dados do fabricante. Modelo, diâmetro, ganho dB e agora a abertura do feixe de 3 dB expresso em graus. Vamos aplicar nossa equação. Aplicando nossa equação, nós observamos que o feixe de 3 dB calculado é bastante próximo do feixe 3 dB especificado pelo fabricante. Variações mecânicas, situações múltiplas podem interferir nessa característica, desde instalação correta, várias. Então, esse é um valor de referência que você tem que ter na cabeça. Resumindo, enlace satélite ele sofre diversos tipos de perda, seja por percurso, absorção, polarização, desalinhamento, entre outras. Também sofrem vários tipos de interferência de sistemas terrestres, sistemas de satélite, radar, ruído industrial, entre outros. A interferência solar ou eclipse ocorre nos meses de abril e setembro no Brasil. O Sol é uma grande fonte de ruído para o sistema de satélite. Além do ruído de fundo do universo, existente sempre, o Sol é uma fonte muito grande de ruído. A atenuação por espaço livre serve como uma referência de atenuação mínima. As antenas comumente utilizadas em satélites são refletores de perfil parabólico, com seção ou circular ou de offset. Quanto maior a área real de uma antena e maior a sua eficiência, maior o sinal disponível na saída da antena. Melhor a relação sinal-ruído se não houver ruído e interferência presente sendo captado pela antena. Esforços mecânicos e gradação com o tempo provocam a diminuição da eficiência de radiação de antenas parabólicas, até mesmo problemas com o transporte e instalação. Muito cuidado com a antena. Antenas diretivas para satélite ou antenas diretivas, de maneira geral, elas têm uma abertura de feixe de meia potência ou de 3 dB, que é direcionado, para onde queremos estabelecer o enlace. Então, direcione na direção do satélite.
Quanto maior o diâmetro da antena, você deve ter percebido, menor será o ângulo de abertura 3dB, portanto mais difícil de alinhar essa antena. Você encontra aqui no meu canal diversos vídeos explicando dB, unidades derivadas do dB. Eu sugiro que você consulte. Mas se você quiser se aprofundar mais e conhecer com mais profundidade outros sistemas também de satélite e medidas utilizadas, eu recomendo o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas, publicado pela editora Senac do Rio de Janeiro. Com isso, nós encerramos a nossa aula 35, Enlaces via Satélite, terceira parte de 5. Na próxima aula, aula 36, veremos a quarta aula de enlaces via satélite. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe suas perguntas ou dúvidas nos comentários. Não se esqueça de dizer se você gostou do vídeo. Obrigado e bons estudos e até lá.